A Escola do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro foi criada pela Alerj em agosto de 2001. Ao longo desses anos, a Alerj vem promovendo atividades que buscam contribuir para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da prática e da teoria legislativa dentro do Parlamento Fluminense e nas câmaras municipais. A Alerj realiza também ações para promover, junto à sociedade, a reflexão sobre a prática legislativa nos âmbitos políticos, sociais, culturais e econômicos. Com a pandemia, a escola teve que buscar novas maneiras de difundir conhecimento, apostando em transmissões ao vivo e atividades híbridas, com a presença limitada do público e sempre respeitando as orientações das autoridades de saúde. Acompanhe agora mais uma atividade promovida pela Escola do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro. Eu me chamo Alice, trabalho na Escola do Legislativo, para quem não me conhece. Eu trago um bom dia em nome da diretora também da escola, a professora Rosemary Borges. E também quero, nessa oportunidade, agradecer o apoio do nosso presidente, o André Siciliano, em todas as atividades da escola. Hoje a nossa palestra é sobre atividade física, autocontrole e produtividade, evidências da neurociência. Estamos fazendo no formato híbrido, como prevenção realmente do contágio do coronavírus, por isso temos um número reduzido aqui presencialmente, com todo o espaçamento social e demais medidas, e os outros alunos vão assistir online, pela plataforma do Facebook. Quero agora apresentar o professor Walter Fernandes, que é mestre em Educação Física pela Escola de Educação Física e Desporto da UFRJ. Professor, bem-vindo. Obrigado. Boa aula a todos. Bem, bom dia a todos. Bom dia. Pessoal que assiste a gente online também, muito obrigado por ter feito a inscrição e buscado conhecimento em temas que são tão importantes para a nossa vida. Bem, como a professora já me apresentou, me chamo Walter Fernandes, sou mestre em Educação Física, doutorando em Saúde Mental, membro do Laboratório de Neurociência do Exercício da UFRJ, sou docente do curso de Educação Física da Uniswan e sou diretor da Escola Capoeira Cidadã. E aí aproveito para dizer que todo o meu olhar sobre a educação e sobre a neurociência ele parte através da capoeira. Eu sou mestre de capoeira, sou conhecido na capoeira como Curumim, e sou diretor da Escola Capoeira Cidadã e começo toda a minha caminhada na educação a partir da prática de ensino da capoeira. E sou diretor desse projeto social que desenvolvo lá na freguesia de Jacarepaguá, já desde 2005, que a gente tem uma instituição, que é a Organização Civil Capoeira Cidadã. E a gente vai tratar desse tema, que é um tema de muita importância, né, para toda a sociedade, e vamos agora falar um pouco dos tópicos que a gente vai abordar. A gente vai começar falando sobre o problema da atualidade, a pandemia. A gente vai falar sobre menores níveis de atividade física como uma barreira para o desenvolvimento, atividade física e exercício físico, entender a diferença entre esses termos e as recomendações para a saúde física e mental, entender como a atividade física é considerada um investimento subestimado no capital humano, entender qual é a importância do autocontrole para a produtividade, vamos entender também o que são as funções executivas, os efeitos do exercício físico na cognição e a promoção da saúde para o aumento da produtividade. Antes da gente começar, eu passei para vocês, e quem está online já deve estar vendo esse link, tá? Que eu peço para que vocês tirem um momento agora para responder essas questões, o quanto que você se considera fisicamente ativo, tá? O quanto como você avalia o seu autocontrole, quais são as estratégias, o que você faz para desenvolver o seu autocontrole, regular o seu autocontrole, e o que você entende como
funções executivas. O que você conhece sobre esse termo? E aí você pode colocar livremente as palavras como você entender. Legal? Então, espero que todo mundo conseguiu acessar. Vamos lá. Tá aí? Olha, eu mandei o link, tá? Eu acho que já está na plataforma, no próprio Facebook, você consegue entrar. Quem já está assistindo online já deve estar conseguindo acessar. Aí, todo mundo conseguiu? Ótimo. Vamos então dar andamento à nossa palestra. Então, maior problema da atualidade. Todo mundo ouve isso o tempo todo, a pandemia. A gente está passando por um momento muito difícil que está mudando a nossa estrutura social, mudando a nossa forma de se relacionar. Essa pandemia que a gente vive, com certeza, ela vai deixar marcas na nossa sociedade, em toda a humanidade. No entanto, vamos ver se a gente consegue dar sequência aqui. No entanto, existe uma pandemia que já está aí instalada há muito tempo, que é a pandemia do sedentarismo. O sedentarismo, ele é considerado uma pandemia global e vem numa história evolutiva da nossa inatividade física. Os seres humanos surgem como caçadores-coletores. O nosso natural é o movimento, não é o iFood. E com a evolução, toda a evolução tecnológica da humanidade, muito marcada pela Revolução Industrial, até a chegada desse momento que a gente vive de total distanciamento dessa realidade da atividade física. E com o aumento exponencial dessa inatividade física, o sedentarismo ele já é considerado uma pandemia global e tem efeitos devastadores na saúde. Estamos cada vez assim, mais afastados, né, da nossa biologia. Um em cada 4 adultos e 4 em cada 5 adolescentes praticam atividade física insuficiente para a sua saúde e para o seu desenvolvimento. No Brasil, a gente chega a um percentual de 89% de inatividade física para adolescentes. Isso é extremamente preocupante. Eu não sei se os demais conseguiram? Não. Infelizmente, então a gente não vai poder utilizar. Não deu certo. E, obviamente, a inatividade física ela está associada à obesidade, que tem efeitos gravíssimos para a saúde. Bem, indivíduos obesos tendem a ter maiores chances de ter sintomas depressivos e baixa autoestima. E o quociente de crianças obesas tendem a ter um quociente de inteligência menor do que crianças com um peso normal, com índice de massa corporal normal, e tenderão a serem adultos obesos. Então a gente cria um círculo vicioso, em que adultos obesos também têm maior tendência a criar crianças que serão obesas. E isso é muito preocupante quando a gente olha esse aumento exponencial do tempo de frente para telas. Porque o tempo de frente para telas ele está associado a uma menor estrutura cerebral. Esses 2 estudos recentes agora de 2020 demonstram uma correlação entre maior tempo de tela com uma menor estrutura cerebral, principalmente na substância cinzenta, ou seja, nos nossos corpos neuronais, e na substância branca, nos tratos axonais que ligam diferentes áreas do cérebro. Então, o que a gente percebe é que o tempo destinado à tela, esse aumento exponencial, ele afeta a estrutura do nosso cérebro e afeta o cérebro de crianças. Crianças que estão numa fase que ali própria para o desenvolvimento cognitivo, e isso tem um impacto, obviamente, a longo prazo na produtividade de toda a nação. O sedentarismo, sendo uma pandemia global, quando se alia
a outra pandemia, que é a Covid-19. Isso torna essa situação de sedentarismo ainda mais preocupante. O que a gente percebe é que os estudos mostram que há uma redução do tempo destinado à atividade física, e aí a gente vê nesse gráfico aqui, por exemplo, que reduziu o tempo de atividades mais intensas, moderadas, e aumentou um pouquinho aí o tempo destinado a atividades de baixo impacto, de baixa intensidade. E a gente vê essa redução ao longo de indivíduos de diferentes idades. Além disso, houve um aumento do tempo em atividades sedentárias. Além de não fazer atividade física, as pessoas estão cada vez mais paradas de frente para a tela. E isso obviamente, esse artigo, agora de 2021, se eu não me engano, mostra isso numa população americana, num N de 3.052 indivíduos, e que, juntamente com diminuição do tempo de atividade física, maior tempo sentado e de frente para a televisão. E esse outro estudo mostra que maior tempo em atividade física moderada a vigorosa está associado a menor chance de sintomas depressivos e de ansiedade. Ou seja, é o resultado desse tempo de sair da atividade física e se manter cada vez mais de frente para telas. Esses estudos, ambos estudos, chegaram a essa conclusão, que os idosos que atingiram as recomendações sobre manutenção de tempo em atividade moderada vigorosa da Organização Mundial de Saúde tenderam a ter maiores níveis de resiliência, maior autocontrole, e demonstrando o afeto positivo e menores chances de apresentarem sintomas depressivos. Bem, esse artigo mostra que, além disso tudo, fazer atividade física pode ajudar exatamente na eficácia da vacina. E aí, quando a gente fala isso, muita gente fala assim, então eu vou fazer exercício físico agora que tá tudo resolvido, meu sistema imunológico vai estar mais eficiente. Isso não acontece de maneira aguda. De maneira aguda, a gente tem toda uma resposta neurofisiológica que vai estimular a melhora do funcionamento do nosso sistema imune, mas isso acontece de forma crônica, ou seja, a prática regular de exercícios físicos, isso sim vai poder prover para esse indivíduo um melhor funcionamento do seu sistema imunológico, e aí que a gente espera que tenha uma melhor eficácia da vacinação. E quando a gente observa o conjunto desses dados, quando a gente vê esse dado aqui, eu acho que a coisa fica um pouco mais gritante para a gente, da importância dessa pandemia do sedentarismo. 25%, um estudo do American College mostra que 25% de redução da inatividade física teria uma redução de 1.300.000 mortes por ano. E a gente teve aí aproximadamente o mesmo número até novembro de 2020, mas se eu não me engano, isso chegou a 2 milhões, né, até 2020. Esses dados, quando a gente entra na base de dados, as bases de dados dá lá sempre o número exato do que tem até agora, mas eu não encontrei nessa base de dados o número exato por ano. Mas isso já dá uma estimativa de quanto a pandemia do sedentarismo é algo grave, tem impacto gravíssimo, mas é algo que vai lentamente nos minando e a gente não percebe, porque não é algo que parece tão urgente, mas é algo muito urgente. Bem, e o custo de inatividade física? Quando a gente pensa como é que é esse custo para a sociedade, para o indivíduo, para as instituições, e principalmente quando a gente está aqui na Alerj, quando a gente está numa casa que constrói as políticas públicas, a gente pensar no custo de saúde do sedentarismo, e a gente pensar que realmente isso é algo que a gente pode reduzir o custo de saúde se tem um investimento que
previna essa situação. Então, no mundo todo, há um custo, há uma estimativa da inatividade física gerar um custo de 67,5 bilhões de dólares por ano. E ela também é responsável de 9,4% das mortes prematuras. No Brasil, os gastos por internação no SUS por doenças relacionadas à inatividade física estão aí em torno de 1,436 bilhões, 10% do total de internações. E o que, quando a gente olha assim diretamente, o que isso poderia ocasionar? Redução de 50% de inatividade física, uma diminuição de 13% do custo com medicamentos para diabetes, 12% para hipertensão e uma economia de 1,14 bilhões no custo. Ou seja, um investimento na redução da inatividade física seria um investimento com esse montante aí de economia. Seria ótimo se a gente pudesse reduzir isso, ao mesmo tempo tá aumentando a produtividade da nossa população. E é isso que os estudos mostram, que quando a gente reduz a inatividade física, além de diminuir custo, a gente aumenta a produtividade. Esse estudo é um estudo recente, aqui realizado pela Universidade Federal Fluminense, pela UF, por pesquisadores brasileiros, que publicaram em uma revista internacional de alto impacto, e um estudo que mostra o impacto da pandemia no desenvolvimento cognitivo das crianças. E isso, para mim, é a coisa que mais me dói, e me dói todos os dias. Isso é um alarme para mim a todo momento, porque quando eu trabalho com crianças, minha área de atuação dentro da educação física, na prática, atendendo crianças, né, um projeto social, e também atendendo crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, como o transtorno do espectro autista, e a gente sabe que a inatividade física é um problema gravíssimo para essas crianças, mas a pandemia está colocando isso num outro momento. E imaginar como será essa geração que está sem condição de ir à escola e sem condição de ter o estímulo que a socialização dentro da prática de atividades físicas, dentro do esporte e todo o estímulo cognitivo e social que o exercício promove, a gente fica muito triste. Esse estudo mostra como esses impactos, essas consequências imediatas no comportamento, né, na socialização dessas crianças, vão acarretar em problemas na saúde mental, um aumento de consumo, né, de comida, de alimentos, com abuso de violência doméstica, algo que tenha aumentado exponencialmente. E aí é importante a gente salientar uma coisa: a escola ela é uma instituição que ela foi uma tecnologia social, né, criada para promover a educação. O homem criou a escola para isso, o ser humano criou para isso, só que hoje ela cumpre uma função muito maior, ela cumpre uma função de cidadania. A escola, ela é o lugar onde garante a saúde e a cidadania dessa criança, é o principal. O que a gente vê de situações de diretoras que eu conheço, que são guerreiras aí, que estão ali atuando e estão ali vigiando e percebendo como essa criança chega na escola todos os dias, como é que está a situação dela em casa. Quem lida com escola pública sabe que o olho da diretora, da professora, para cada criança é fundamental para manter a saúde e manter a cidadania dessa criança. E está aumentando muito essa questão do trauma doméstico, da violência doméstica. E toda a privação de estímulos sensoriais que essa criança está tendo. Isso vai afetar, obviamente, com o aumento da obesidade, com todos os traumas emocionais que essa criança vai estar sofrendo. Isso vai acarretar um prejuízo no desenvolvimento cognitivo dessa criança.
E isso realmente é algo muito preocupante. Professor, o pessoal está reclamando que não está conseguindo entrar no link. Aí você dá uma... Pessoal, infelizmente vocês não estão conseguindo entrar no link, aconteceu algum problema, a gente sabe que isso faz parte, né, desse ambiente virtual. No entanto, as perguntas que foram colocadas nesse link, a gente vai debater um pouco essas perguntas no final. São perguntas que ajudam a gente a refletir sobre esse tema. Tenho certeza que a gente consegue dar um jeito nisso no final, ao menos trazendo essa reflexão. Tá legal? Isso, a gente apresenta e faz a reflexão a partir do que a gente conseguiu. Tá? Então, esse problema de desigualdades de condições para o desenvolvimento que a gente vê hoje e que está sendo, está ficando mais grave com a pandemia, traz esse ciclo vicioso da pobreza. Lipina, em 2019, ele cita esse ciclo vicioso da pobreza como condições desiguais de cidadania, como, por exemplo, alimentação desigual, condições de moradia. Essa realidade aí dessa foto de Higienópolis, em São Paulo, é uma realidade muito presente em todo o Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, isso é muito fácil da gente olhar para isso e ver isso em vários lugares. Condições desiguais de cidadania que vão acarretar condições de sono desigual para o desenvolvimento dessa criança. Muitas vezes falta condições para dormir, falta condições para comer, com propriedade, para dormir e para ter educação também de qualidade para que esse indivíduo possa se desenvolver. E aí, faltando exercício físico, está faltando o que é necessário para essa criança se desenvolver. Isso vai gerar um ciclo de gerações e gerações que fica cada vez mais difícil desse indivíduo sair desse ciclo da pobreza. Isso é algo que, quando a gente fala que isso afeta, a questão socioeconômica afeta o desenvolvimento cognitivo, tem evidência que mostra isso. Esse estudo de Nobel de 2015 mostra, é um estudo que investigou com exames de neuroimagem, investigou mais de 1.000 indivíduos e percebeu que um índice menor de renda familiar e de escolaridade, de tempo destinado à escolaridade dos pais, tinha uma correlação com uma menor estrutura cerebral em áreas corticais cruciais para a aprendizagem, para a atenção, para a memória. Então, isso realmente pode afetar estruturalmente. A falta de acesso a desigualdade de estímulo vai afetar estruturalmente o cérebro do ser humano. Agora, será que a gente pode reverter isso? Será que isso é uma determinação? A gente sabe que o nosso cérebro é plástico, é uma propriedade, a propriedade de criar novas conexões e a todo momento buscar novos caminhos é uma propriedade do nosso cérebro. Então, sim, a gente pode sempre buscar esse desenvolvimento e as questões motivacionais, muitas vezes, que regem, que vão guiar esse indivíduo para sair desse ciclo vicioso. A gente costuma dizer que a motivação, se a gente tem uma faca no pescoço, a nossa motivação para fazer para tomar uma atitude ou para ir atrás de um objetivo, ela é uma motivação para a sua vida, para a sua sobrevivência. Então ali está 100% da tua força, porque é a sua única chance de sair desse ciclo vicioso. Então muitas vezes, quando a gente vê o sucesso de políticas como políticas de inclusão, de cotas, a gente vê que esses indivíduos que estão entrando são os primeiros da sua família. E aí a gente vê que esses indivíduos estão indo com toda a força, como se estivesse realmente com a faca no pescoço. E aí a gente vê êxito, óbvio, e vê esse cérebro se desenvolver, esse indivíduo se desenvolver e sendo referência para muitos que estão presos nesse ciclo vicioso. E isso traz um impacto positivo também muito importante.
seguindo, sobre todos esses problemas, a gente já sabe a solução para isso. Para a saúde, a gente precisa de movimento, a gente precisa de atividade física, a gente precisa de exercício. Na Grécia, na Índia, Zoroastra, 600 anos antes de Cristo, já falava sobre a importância do exercício, da atividade física para a saúde do corpo, da mente, do espírito. E Hipócrates, na Grécia, ele vai um pouquinho adiante, ele chega a ser específico. Todas as partes do corpo têm uma função. Se usadas com moderação e exercitadas em trabalhos em que cada um está acostumado, tornam-se, assim, saudáveis, bem desenvolvidas e envelhecem mais lentamente. Mas, se não usadas, tornam-se sujeitos a doenças defeituosas no crescimento e envelhecem rapidamente. Está aqui ele falando algo que, muitos anos mais tarde, foi comprovado pela neurociência, como o exercício físico pode diminuir o efeito deletério do envelhecimento no ser humano e na cognição, principalmente. Ou seja, indivíduos que praticam mais atividade física vão sofrer menos com o envelhecimento. E quando a gente fala do exercício físico, é importante, de atividade física e exercício físico, é importante a gente entender isso. A atividade sedentária, ficar de frente para a televisão, isso todo mundo a gente sabe, isso é um hábito, o hábito sedentário, o comportamento sedentário, isso está institucionalizado, na sociedade contemporânea. A atividade física é tudo aquilo que gera algum gasto calórico. Por exemplo, a gente faz isso ao lavar um prato, ao varrer uma casa, quando a gente está indo pegar o ônibus. Nas atividades laborais, a gente pode fazer até atividades mais intensas, que ainda assim não é um exercício físico, porque não tem planejamento. A atividade física, ela é uma atividade que não necessariamente tem planejamento, mas todo exercício físico ele tem um objetivo. Ele foi planejado e projetado para a melhora de alguma aptidão física ou cognitiva, para o ensino de uma habilidade motora, por exemplo, mas ele tem planejamento. Então, ele se difere da atividade física. E quando a gente olha as diretrizes de comportamento, de atividade física e comportamento sedentário da Organização Mundial de Saúde, é interessante a gente perceber que aqui para crianças e adolescentes, a gente vê que tem que ter no mínimo 60 minutos de atividade moderada vigorosa. Isso, toda criança precisa disso para o seu desenvolvimento pleno. Menos do que isso, não está sendo ofertado o necessário para que ela se desenvolva plenamente. 3 vezes por semana tem atividades mais vigorosas, tá? Que também envolvam trabalhos de força, e limitar o tempo sedentário. Algo bem difícil no momento, né? Bem difícil. Está cada vez mais difícil. E para adultos, essa recomendação subiu agora recentemente, né, de 150 a 300 minutos de atividade moderada a vigorosa, sendo ou 75 a 150 de atividade vigorosa. Para adultos, sempre buscar ao menos 2 dias na semana ter um trabalho de força. Isso é fundamental, até pela nossa perda de massa muscular com a idade, isso vai acontecer, então isso é fundamental. E para idosos, né, a gente já tem uma recomendação ali de, além de ter essas questões desses 2 dias de força, diga-se, para idosos é fundamental o trabalho de ganho de força nos membros inferiores, que isso tem um impacto não só na sua saúde, todo o impacto do exercício físico, mas também na sua autonomia. Tem força nos membros inferiores, isso vai facilitar
vai reduzir, né, vai diminuir esse risco de queda desse indivíduo e, obviamente, ele vai ter mais autonomia. Também é indicado para idosos que tenham atividades que envolvam equilíbrio também, né, que é uma aptidão necessária que precisa ser estimulada. Mas o que é muito importante que eu vejo quando a gente olha assim, todas essas recomendações, vamos resumir isso. Primeiro, praticar alguma atividade física é melhor do que nada, gente. Tem que começar a fazer. Você já está melhor. Mas eu não estou fazendo a ideal. Está ótimo, você está fazendo alguma coisa. Começa sempre com quantidades menores e vai aumentando essa intensidade, né, também a frequência, de forma gradual. Outra coisa que é muito importante é que seja ofertada essa oportunidade de práticas, e de práticas variadas. Quando a gente fala para a criança, ela precisa ter uma alfabetização motora. A criança que faz uma única atividade a vida toda, ela não se desenvolve tão plenamente como outras que têm uma maior alfabetização motora, que consegue praticar outros tipos de esportes e gestos motores variados. Isso vai facilitar também essa alfabetização motora desse indivíduo. Mas uma coisa fundamental a melhor atividade para você, sabe qual é? Aquela que você gosta. Não é a atividade que tem mais eficiência para melhorar a tua aptidão física. Não é isso. Porque essa talvez você não faça. Mas musculação é ótimo para ganho de força e hipertrofia? Você gosta? Vai ser ótimo para você. Se você não gosta, na verdade você vai só pagar academia, né? E vai acabar não indo. Então, se você começar a fazer atividade e você tiver prazer na prática, bem melhor, bem mais fácil. Vocês já ouviram a expressão sem dor, sem ganho, no pain, no gain? Alguém já ouviu essa? Isso foi uma das maiores, eu acho que isso foi um desserviço para a educação física e para a saúde. Porque isso foi uma compreensão muito errada do que significa isso. Para atleta, para quem gosta, tem atleta que gosta. O atleta, ele gosta de sentir aquela dor durante o exercício, depois, lógico, aquela dorzinha depois do exercício. Quem pratica alguma atividade de forma regular sabe que é até prazeroso, né? Você se sente bem, parece que se sente mais forte porque treinou, aí está sentindo, né, o corpo um pouco dolorido. Beleza. Mas quando a gente fala de saúde pública, a gente está falando que para aquele cara que não gosta de fazer exercício, que você precisa sentir dor para ter ganho. E isso não é verdade. Você pode ter ganho sem dor toda. Sem dor e com prazer. Claro que dá para ter. Claro que os profissionais de educação física têm essa expertise. Claro que você pode ter prazer. Pode ter prazer dançando, pode ter prazer até fazendo musculação, pode ter prazer. O que eu costumo dizer? Se que tem socialização, isso certamente vai facilitar. Se você não gosta de fazer exercício, se você está sedentário. Agora, você tem um amigo que está sedentário também? Faça um convite para você. Chama ele para caminhar com você. Chama ele para correr com você. Chama ele para fazer musculação, para fazer capoeira, para fazer um treinamento funcional. Chama ele para fazer atividade junto com você e faz um compromisso. É possível que isso facilite, porque você vai ter ali, né, um afeto positivo com ele nesse momento. Aquela pessoa que você gosta de conversar, o pessoal joga pelada aí, joga futebol, e aí no final quer ir só para depois, né? Tem gente que só quer chegar no final, quando já acabou o futebol, mas ele quer para a socialização. Tem alguma coisa de errado nisso? Bem, a socialização não. Por que a gente não pode ter os dois? Dá para ter, tá? Então, a minha dica, em termos da recomendação, é essa. Procure algo que te dê prazer. Como é que a gente está, meu amigo? Tempo, temos 40 minutos. Já temos 40? Não, isso.
Tá. Quando a gente olha esse estudo, a gente vê que as pessoas fisicamente ativas, elas podem ter um comportamento sedentário. Ele mostrou que indivíduos ativos, com mais de 30 minutos de atividade moderada vigorosa por dia, podiam ter 71% do tempo de vigília em atividades sedentárias. Isso, o que traz isso à tona para a gente? Traz que a gente precisa não só aumentar o nível de atividade física, mas diminuir o tempo sedentário. Então está muito tempo de frente para a tela, sai um pouquinho, dá uma andada, né? Isso já ajuda. Bem, quando a gente olha todos esses dados, vê que a atividade física, a prática regular, ela pode gerar um ciclo virtuoso, ao contrário daquele ciclo, né, vicioso da pobreza, que gerava a partir de aquela falta de desenvolvimento. Esse estudo de Bailey de 2013, se eu não me engano, 2012, ele descreve como é um capital subestimado a prática de atividade física. Então, ele descreve os benefícios físicos do exercício físico, que é algo que todo mundo já tem bem estabelecido na melhora da nossa aptidão cardiorrespiratória, né, das condições gerais de saúde, a questão da socialização que a prática da atividade física nos proporciona. Geralmente, os ambientes sociais da prática também, quando a gente faz esportes coletivos, pratica esportes coletivos, a gente não só está em socialização, mas a gente exercita o trabalho em grupo durante a prática. As questões emocionais, aprender a perder, aprender a ganhar, tudo isso está ali. O seu capital individual no aprendizado de novos conteúdos que se referem ao esporte, que se referem à prática, de como fazer a prática do exercício também. A questão financeira, porque, na verdade, indivíduos mais ativos tendem a ter um maior nível socioeconômico por terem mais facilidade também em entrar no ensino superior e terem mais anos de escolaridade, de uma maneira geral. E os benefícios intelectuais, que estão relacionados com a nossa capacidade cognitiva, ou seja, o estudo mostra, a partir da leitura de diversos estudos que verificaram que indivíduos mais ativos tendem a ter um maior autocontrole. Mas o que é esse tal de autocontrole? E será que isso é importante para a produtividade? Será que isso realmente vai afetar, de alguma forma, o sucesso ao longo da vida? Será que se a gente ser mais, ter o autocontrole, isso vai ser importante? Bem, para isso a gente vai conhecer um estudo chamado do Dunedin Study. Esse estudo foi um estudo que é uma política de governo numa cidade da Nova Zelândia. E aí esse estudo acompanhou indivíduos de 1972 até agora, esse estudo ainda está acontecendo. Ou seja, mais de 1.000 indivíduos que nasceram em 1972 estão sendo acompanhados ao longo de suas vidas, com diversos testes. Esse estudo gerou muitos... esse projeto de pesquisa gerou diversos estudos que trouxeram respostas importantes. Ele começou, na verdade, com essa questão da mortalidade infantil. E ele foi verificando esses indivíduos ao longo dos anos, com testes tanto de avaliações físicas, cognitivas, socioeconômicas, todos esses dados ao longo de todos os anos. Um estudo publicado em 2011 mostrou que o autocontrole infantil foi o melhor preditor do sucesso na vida. Quando a gente fala sucesso na vida, por quê? Bem, as crianças que de 3 a 9 anos tinham melhor autocontrole tenderam, com 33 anos, a ter maior nível de saúde, melhor resultado socioeconômico, tinham menores chances de ter dependência química, cometeram menos crimes e tiveram relacionamentos mais duradouros.
Além disso, o estudo comparou os irmãos que viviam na mesma casa. Os irmãos que viviam na mesma casa com a mesma estrutura familiar. Aquela criança que tinha o melhor autocontrole de 3 a 9 anos tendeu a ter melhores resultados do que o irmão com pior autocontrole. Então, o autocontrole parece ser algo fundamental. E o que a gente vê é que o exercício físico pode ajudar exatamente a melhorar esse autocontrole. Esse autocontrole, nossa capacidade aí de andar na corda bamba e se manter alinhado. Mas como é que a gente controla esse nosso leão? Como é que a gente controla? E aí tem um pesquisador, o Dr. Dan Siegel, que trouxe um presente para vocês. Você pode, por favor, faz favor para mim, debaixo da cadeira de vocês, pega lá, por favor, está aqui embaixo da cadeira. Por favor, eu coloquei um presente aí para vocês, pode pegar. Ó, tá aqui, ó, tá aqui. Sabe o que é isso? É o Brain Hand Model. Não parece um cérebro? O que ele fez? Ele criou uma forma de ensinar como é que funciona o nosso cérebro a partir de uma mão. Ele usou a teoria do cérebro trino para falar como, né, aqui seria o nosso tronco encefálico, né, que está ali ligado à nossa medula espinhal, todo o sistema nervoso periférico, que seria o nosso cérebro reptiliano, que está ali controlando as nossas funções vitais. E aqui o dedo, estaria aqui a nossa amígdala, nosso hipocampo, toda uma região subcortical que forma o sistema límbico, que controla as nossas emoções. E aqui a gente tem o nosso capacete, que é o nosso neocórtex. Essa é a história de uma evolucionária do cérebro. E esse neocórtex controla as nossas emoções. Na verdade, não é muito bem assim. As emoções também elas influenciam a nossa cognição, as nossas tomadas de decisão. E tem que ser assim. Precisamos ser empáticos. Se a gente fosse somente frio e calculista, sem emoção, a gente não consegue fazer um raciocínio tão adequado. Precisamos sim ter emoção para ter a cognição. Há sempre um diálogo, né, entre esse sistema, o sistema límbico e o neocórtex. E quando a gente vê essas questões, a gente precisa entender o que são as funções executivas, que exatamente são essas habilidades cognitivas ligadas a esse neocórtex. E para fazer isso, a gente precisa brincar. Vocês gostam de brincar ou é só a criança que gosta de brincar? Vamos precisar ficar de pé. Vamos lá? Vamos ficar de pé. Beleza? Eu ia fazer uma atividade que ia ser em dupla, mas a gente está aqui online. Será que a gente pode fazer uma atividade em dupla? Eu vou preferir. Estou vendo um monte de gente aí. Eu só preciso assim, ó. Cada dupla, presta atenção. É simples, gente. Cada dupla tem que estar equidistante a uma caneta. Vocês podem colocar uma caneta de forma equidistante? Dá ou não dá? Vocês acham que dá? Não tem caneta? Pode ser uma carteira, pode ser um crachá, pode ser qualquer coisa. O telefone é mais perigoso. Pode ser? Isso. Vamos lá. Eu estou achando que vocês estão querendo... Isso, já acharam. Todo mundo já conseguiu? Tem que estar numa mesa, não pode estar na mão. Tem que estar equidistante, um de cada lado. Vamos lá? Vamos embora? Eu estou apostando no senhor, hein? Eu estou apostando no senhor. Eu estou apostando nele. Vamos lá. Pessoal, a brincadeira é simples. É só botar uma caneta entre cada um. Eles dois aqui estão perfeitos, ó. Estão vendo? Agora é o seguinte, eu vou pedir para que vocês batam palmas no meu ritmo, mas eu falei no meu ritmo. Tá legal? Então vamos lá. Gostei que ninguém bateu antes. Quando eu parar de bater, tem que pegar a caneta. E aí? Pegou? Vamos lá, continua. Bota lá de novo. Não leva para casa ainda não, tá?
No meu ritmo. Beleza. Agora, olha só. Quando eu falar número 1, vai botar a mão na cabeça antes de pegar a caneta. Tá legal? Número 1, vai botar a mão na cabeça antes de pegar a caneta. Número 2, isso é só você... Número 1 faz isso. Só isso. Se eu não falar nada, vai lá. Beleza? 1, mão na cabeça. Tá legal? Pega a caneta. E pega a caneta. Antes dele, de preferência. Vai! Pega a caneta! É, mas eu não falei 1, pega a caneta. 1! Beleza, ó. Número 2. Ó, número 2, mão nos ombros. Tá legal? Ó, número 1, número 2. Beleza? Então vamos lá. 4! 2! 1! Beleza, pessoal, pode sentar. E aí? É, olha só, tem o VAR. O senhor acha legal chamar o VAR agora? É um absurdo o VAR, né? Não aboliu o VAR, não vamos levar o que foi decidido lá, está resolvido? Então tá ótimo. O que a gente fez agora foi uma atividade que requereu as funções executivas de alta ordem. A gente fez uma atividade que envolvia a memória de trabalho. Vocês estavam associando um número, né? Uma memória, algo que vocês já conheciam, a uma tarefa motora. A memória de trabalho é algo que a gente precisa para ler um texto, por exemplo. Você lê o primeiro, lê o segundo, lê o terceiro, e aí chega a uma conclusão. Ela pode ser tanto verbal quanto visoespacial, e ela está muito relacionada ao controle inibitório, que envolve 3 subhabilidades. A inibição cognitiva, por exemplo, alguém está pensando em alguma conta que tem que pagar e está tendo que inibir para pensar no que eu estou falando agora. Você tem a sua atenção seletiva. Você foca a sua atenção no que você deseja e não nos distratores. Por exemplo, no celular que está tocando ao seu lado, ou quando a criança está na escola e alguém está falando, pô, amigo, chega aí, chega aí. E ele está querendo prestar atenção na professora. A atenção seletiva e a inibição de resposta. Algo que a gente precisa a todo momento, né? A todo momento a gente precisa inibir uma resposta que seria impulsiva. Por exemplo, quando você recebe um e-mail do seu chefe, e aí aquele e-mail que te pede para você entregar tudo aquilo, aquelas 10 páginas, na segunda-feira, e ele faz isso de manhã, na hora que você está indo para a praia. Chega aquele e-mail. Aí você vai mandar aquela resposta? Não, você não vai mandar a resposta porque você tem que pagar a conta. Sabe aquela conta que você estava inibindo? Você tem que pagar aquela conta. Então você vai segurar essa resposta, vai inibir essa resposta e buscar uma resposta mais apropriada. Esse controle inibitório que está muito associado também à flexibilidade cognitiva, que é a nossa capacidade de mudar ações previamente planejadas. A gente fala, tem muito a ver com a criatividade, né, que é essa capacidade de a gente pensar outras possibilidades naquilo, e as funções executivas centrais vão dar nas funções executivas de alta ordem, de raciocínio, resolução de problemas e planejamento. E elas, a gente pode dizer que o autocontrole é a expressão comportamental das funções executivas. Tá? E são habilidades que são as habilidades que mais se beneficiam da prática regular de atividades físicas. Aí quando a gente olha como que a gente vai melhorar a nossa produtividade, como é que a gente pode melhorar a nossa produtividade quando a gente pensa em melhorar a produtividade a partir da melhora da nossa capacidade cognitiva. Primeiramente, isso com certeza passa pelo desenvolvimento da nossa interocepção, da nossa capacidade de perceber
né, e regular o funcionamento do nosso corpo, nossa respiração, nossa frequência cardíaca, perceber o funcionamento do nosso corpo. E assim, ao perceber esse funcionamento e as nossas reações aos estresses, aos estímulos ambientais, que a gente possa focar a nossa atenção para um foco interno ou para um foco externo, de forma consciente, para poder tomar decisões adequadas. Então, isso passa muito, né? E, logicamente, isso vai tanto de uma percepção de tudo que acontece no nosso corpo até realmente a nossa regulação emocional e a tomada de decisão. Quando a gente vê, no geral, o que a gente encontra do que existe para a melhora da capacidade produtiva através do desenvolvimento cognitivo, a gente tem as práticas de mindfulness, que são muito centradas nos exercícios do yoga, né, e estão muito ligadas aos exercícios da meditação, que tem evidências robustas sobre o efeito dessas práticas na estrutura e no desempenho cognitivo. Esses estudos foram muito impulsionados através do estudo de neuroimagens dos cérebros de monges budistas que meditam durante dias e viram que esses indivíduos tinham áreas do cérebro responsáveis pelo autocontrole, mas muito mais desenvolvidas do que indivíduos normais. Então, realmente, a meditação é algo que trabalha de forma direta esse autocontrole. E as terapias neurocognitivas. Existem diversos métodos que envolvem estímulos através de, muitos deles com softwares, né, dentro de computadores, que testam as suas habilidades cognitivas e vão modulando, criando mais dificuldade gradativamente, a fim de que você melhore a sua capacidade cognitiva. Eu cito aqui o CogMed, que é um instrumento muito, que tem evidências mais robustas, inclusive com instituições privadas utilizando para melhorar a capacidade cognitiva dos seus colaboradores. E o exercício físico. O exercício físico como instrumento de melhora da produtividade, mas com foco na cognição. No entanto, quando a gente melhora a nossa cognição, a gente já viu que, através do exercício físico, a gente não está só olhando uma parte do nosso corpo. A gente está entendendo o ser humano de uma forma mais holística, entendendo ele de uma forma mais ampla. E o exercício físico é capaz de fazer isso. Quando a gente olha os estudos que mostraram o efeito do exercício físico na cognição, a gente vê isso desde criança. Por exemplo, esse estudo mostrou que 8 meses de exercício físico alterou de forma estrutural o cérebro de crianças na integridade da matéria branca, da substância branca frontotemporal. Ou seja, a substância branca são os tratos axonais ligando a região temporal com a região do córtex pré-frontal. Então, essa região fundamental para a tomada de decisão, para a linguagem. E isso melhorou a partir de 8 meses de prática. Isso melhorou também a funcionalidade. Esse é um estudo, meu estudo de mestrado, que é um artigo que está em fase de submissão, que a gente investigou o efeito da capoeira nas funções executivas de crianças de 8 a 12 anos. Foi um estudo realizado na Escola Compositor Luiz Gonzaga, na Cidade de Deus, e a gente acredita que a capoeira é um instrumento diferenciado para desenvolver a cognição infantil, porque ela tem algumas características. Ela traz intensidade, né? O exercício é um exercício que pode ser bem vigoroso, tem complexidade motora, tem engajamento cognitivo e tem socialização e afeto. As crianças que fazem uma atividade física, que elas se sentem parte, elas estão ali e fazem parte de uma comunidade. Só o fato de fazer parte de uma comunidade traz um efeito positivo diferenciado para o desempenho cognitivo dessa criança. E nesse estudo, eu espero que apareça aí, então, esse estudo a gente realizou lá e a gente tinha atividades que eram enriquecidas, ou seja, o exercício físico
com engajamento cognitivo. A capoeira já faz isso normalmente. A gente já tem, na cultura popular, a própria capoeira, a gente chama no pé do berimbau, através do estímulo do berimbau, a criança precisa ouvir e vir até o pé do berimbau. A partir, muda a música, ela já vai mudar alguma coisa na sua atuação. Ou seja, ela tem que estar o tempo todo ligada, com as suas vias sensoriais sempre em alerta. E isso traz, obviamente, um engajamento cognitivo maior. Mas, além disso, a gente modificou as atividades para que trouxesse ainda mais engajamento cognitivo e sempre com prazer durante a prática. Algo que, para a gente, é fundamental. Se a criança tem prazer, ela vai se manter e o resultado sempre vai ser positivo. Fala comigo, meu amigo, como é que a gente está de tempo? 20 minutos. Tá bom. Então, esse estudo foi um programa também de exercício físico enriquecido, né, na Europa, diversos países da Europa, e demonstraram também uma melhora nas funções executivas de crianças a partir de um programa de educação física, focado no desenvolvimento cognitivo infantil. Isso foi uma política de governos, não só de um governo, mas de diversos países da Europa. Tá? Indivíduos também com transtorno do neurodesenvolvimento, no TEA, uma intervenção de mini basquetebol também foi possível promover a melhora das funções executivas e redução dos sintomas centrais do autismo, e com melhora estrutural do cérebro. E para idosos, essa realidade também é verificada. Esse estudo de meta-análise destacou a dança como uma intervenção que promoveu um resultado significativo na cognição de idosos, ou seja, também com a redução dos efeitos deletérios do envelhecimento. E o que é muito interessante é que essa atividade que vocês acabaram de fazer agora também parece que facilita a atenção e a memorização. Esse estudo investigou com universitários que fizeram, comparando fazer o exercício com engajamento, né, durante a atividade, sendo ele o exercício, né, os breaks, né, os brain breaks, durante o aprendizado, e ele mostrou que não só melhorou a atenção dos indivíduos que participaram, mas também o aprendizado foi melhor desses indivíduos que participaram de uma aula com brain break comparado. Posso dizer, então, que as atividades infantis, as brincadeiras infantis, elas têm muito a ver com a cognição. Por exemplo, morto-vivo, dança das cadeiras... Sim, exatamente, meu amigo. O morto-vivo é uma atividade que tem um estímulo cognitivo, ali, além da questão motora. A questão essas atividades elas podem ser projetadas para ter mais engajamento cognitivo. O morto-vivo, por exemplo, ele funciona muito bem. Mas se você fizer isso durante um ano inteiro escolar, vai chegar um certo momento que essa atividade vai perder um pouco o estímulo para essa criança, né? Com o tempo, e o que o profissional faz? Ele cria uma nova dificuldade nessa tarefa. Ele vai aumentando gradativamente essa tarefa. Por isso que o profissional de educação física ele precisa ter essa expertise e um objetivo pedagógico, precisa ter intenção no desenvolvimento cognitivo da criança, para que ele module as suas atividades a fim de trazer gradativamente mais estímulo. Porque se parar sempre o estímulo for o mesmo, é como você fazer, vamos lá, pessoal que faz musculação, se você fizer com 10 quilos uma rosca bíceps durante o ano todo, esse efeito inicial pode ser, se aquilo está um peso, né, considerável para você, aquilo vai ser um estímulo suficiente para gerar uma adaptação e uma melhora da força, um aumento, né, da tua performance ali na execução desse movimento, da rosca bíceps, e ganho de aptidão mesmo, de força, talvez até de hipertrofia, dependendo das tuas condições. Em determinado momento, aquilo vai começar a não ter mais efeito para isso, porque o estímulo precisa aumentar. Então, sim, as brincadeiras trazem isso aí, mas se for só a brincadeira sem intenção, ela não tem tanto impacto quanto se o profissional estiver ali com intenção pedagógica. Tá? Como é que isso acontece no cérebro?
Como é que isso acontece, esse efeito do exercício? A gente costuma, eu gosto desse gráfico, ele mostra para a gente um caminho que seria do hardware, ou seja, a gente melhora através estruturalmente o nosso cérebro, através de todo o efeito fisiológico que a gente tem, que acontece muito relacionado ao aumento da intensidade. Então, toda uma resposta neurofisiológica de aumento de produção e liberação de neurotransmissores e fatores tróficos que vão influenciar positivamente a neuroplasticidade, o surgimento de novos vasos sanguíneos, de novas sinapses e novos neurônios no cérebro. Isso vai afetar de forma estrutural o nosso cérebro. Outra coisa é o processo da melhora do funcionamento do software. E isso tem relação com o tipo de exercício que a gente faz. Tem relação com a complexidade cognitiva do exercício, como o meu amigo falou, se o morto-vivo, se é uma atividade que tem estímulo ou não, se é uma complexidade motora. Uma coisa é uma criança fazer uma elevação de joelho, outra coisa é a criança fazer uma lambreta no futebol. É muito mais difícil, não é? Para fazer isso tem um aprendizado, esse processo tem esforço cognitivo. Todo aprendizado, leva à neuroplasticidade, leva à criação de o estímulo de novas sinapses. Então, se há um aprendizado motor e essa atividade é complexa, isso também vai influenciar positivamente o funcionamento. Mas se além disso, ele gosta do professor e os amigos estão lá e ele faz parte de uma equipe, de um time, aquilo tem um efeito cada vez melhor para essa criança. Isso vai acarretar um melhor funcionamento do cérebro e junto com a estrutura aprimorada, a gente vai ter uma melhor saúde mental e, por consequência, uma melhora do desempenho cognitivo. Quando a gente vê isso tudo, a gente pensa, poxa, a gente precisa de promoção da saúde para aumento da produtividade. A gente precisa de políticas, sejam das instituições, sejam de políticas públicas, que promovam a saúde através da prática de exercícios físicos para que a gente possa realmente ter uma melhora da produtividade da nação como um todo. Quando a gente olha nas instituições, isso ocorre de diversas formas, seja criando ambientes que já estimulem uma posição diferenciada, né, seja ficando mais de pé ou tendo mais exercício durante a sua atividade laboral, e aí são diversas as estratégias que a gente vê aparecendo para tentar levar a atividade física para dentro desse espaço de trabalho que normalmente requer que a gente fique sentado de frente para telas. Outra coisa é trazer o exercício físico para dentro das instituições, trazer espaços, né, horários que a gente possa ter breaks, que a gente possa fazer exercício físico dentro do próprio trabalho. Isso com certeza pode promover a melhora da produtividade desses indivíduos. Empresas como o Google, por exemplo, elas trazem não só isso, trazem ambientes enriquecidos, ambientes que trazem prazer com jogos, com atividade física, mas que tem um ambiente, né, que estimula a criatividade dessas pessoas. E quando a gente olha em termos de política pública, primeiramente a gente tem que pensar no urbanismo. Como é que é a facilidade desses indivíduos andarem a pé, de bicicleta? Existem equipamentos públicos para a prática de exercício físico que estimulem uma cultura, um hábito de atividade física nessa cidade. Então, o planejamento urbano pode sim ajudar muito nisso. Tem diversos exemplos positivos aí pelo mundo afora. Outra coisa são campanhas, né? São a promoção de mudança também assim de divulgação. Um pouco isso que a gente faz hoje aqui, tentando trazer essas informações para vocês, dentro desse caminho. Esse projeto chamado Agita Brasil, um projeto guiado pelo Silafix, né, da USP, e que exatamente era uma campanha que envolvia em diversos braços a promoção, divulgação da importância do hábito de
de práticas regulares de exercícios físicos, mas, além disso, também envolvia a capacitação, envolvia oferecimento de atividades, então era um programa a nível estadual e nacional antes. E, para mim, as questões que, para mim, assim, são mais importantes e que também eu acredito que tem um efeito exponencial em toda a sociedade, quando a gente pensa em aumento de produtividade da sociedade, a gente tem que pensar na escola, a gente tem que pensar na criança, a gente tem que pensar aonde o investimento público pode dar melhor resultado. Quanto mais cedo for, isso vai ser mais longo prazo. E quando a gente vê que existem programas de educação física escolar baseado em evidências científicas, e isso é uma coisa, quando a gente fala, eu acabei de mostrei hoje para vocês um estudo maravilhoso aqui da UF, mostrando esse impacto da pandemia na cognição infantil. A gente também pode aproveitar da ciência para descobrir qual é o melhor caminho para a gente melhorar e responder a esse problema que é o sedentarismo infantil e principalmente agora nesse distanciamento social. Já existem pistas aí, mundo afora. A gente tem o nosso, por exemplo, eu mostrei a capoeira, com uma evidência que a gente vai buscar ainda publicar, mas a gente tem também outros estudos que estão aí colocando e dando pistas para a gente. Na Espanha, nos Estados Unidos, na Itália, são diversos programas voltados para a educação física escolar com exercício físico enriquecido, ou seja, com intenção pedagógica na cognição. E todos esses estudos vêm demonstrando resultados significativos na cognição infantil, com melhora do desempenho escolar, ou seja, uma transferência de melhora dessas funções executivas também para o desempenho escolar. E quando a gente vê esse vídeo, que é um vídeo de 1962, onde o presidente John Kennedy fala sobre como é importante para a nação dele a promoção do exercício físico. Aí ele fala, no final, ele fala que, olha, nós identificamos como melhor para a América. Isso precisa ser um tema de interesse de todo o país. Um país é tão forte quanto os seus cidadãos. Eu acredito que a saúde física e mental anda de mão dadas. Um país isso foi uma política de governo em 1962 do presidente John Kennedy. Esse vídeo é um vídeo de promoção vocês podem buscar no YouTube aí, JFK Challenge. É um vídeo que, na verdade, é de uma campanha de promoção do resgate da educação física escolar americana. Diferente do que a gente tem como senso comum, nos Estados Unidos a educação física é muito forte na construção de atletas. Mas a gente não vê um nível de sedentarismo diminuindo nos Estados Unidos, ao contrário. A gente não vê, essa campanha foi encabeçada, inclusive, né, na época do presidente Obama, com a Michelle Obama encabeçando essa questão, pelas questões de saúde alimentar, mas também da prática de exercício físico. Ou seja, lá já viram isso, né, estão querendo resgatar essa questão da educação física escolar. Isso vinha alguns anos atrás, essa campanha. Agora as questões estão diferentes, mas acho que daqui dá para a gente ter boas dicas de quanto pode ser importante e quanto pode ter um resultado significativo o investimento em políticas públicas para a promoção de uma educação física escolar de qualidade, que vai ter um impacto na produtividade desse indivíduo, dessa criança, que vai crescer um adulto saudável, que vai crescer um adulto produtivo, que vai gerar uma sociedade muito mais produtiva. Tá? É isso, pessoal. Muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, estou disponível para perguntas. Obrigado. Eu ia passar... sim. Vamos conversar sobre a... Você tem acesso aí? Tenho sim.
Vamos tentar aqui, peraí. Mas eu acho que realmente a gente teve alguma questão, porque não teve resposta. Então vamos, porque realmente tivemos uma pergunta. A questão é, quanto você se considera fisicamente ativo? Como é que você se consideraria? O que você faz para o seu autocontrole? Eu acho que você pode fazer mudar a organização ali. Mas agora eu acho que não perde um pouco a função, tá? Eu acho que é isso. Então, eu queria que o pessoal seguisse com perguntas. Quer fazer uma pergunta, pessoal? Há uma certa reserva por parte da sociedade da prática da capoeira no Brasil? Sim. Sim, existe. Na verdade, a capoeira ela está dentro da história do nosso país, inclusive da história do estado do Rio de Janeiro, de uma maneira muito forte, e sempre esteve de uma forma política. Tá? A capoeira ela servia aí no início da colônia, no início inclusive da República, como esse sistema regulador desse comércio urbano. As maltas de capoeira dominavam esse comércio urbano do Rio de Janeiro. E com isso, obviamente, com a abolição da escravatura, aconteceu que todos esses indivíduos escravizados que foram libertos foram soltos ali sem menores condições de cidadania. Não tinha direito a nada. E, obviamente, toda a cultura desses indivíduos foi perseguida. Então, assim como toda a cultura africana em solo brasileiro foi perseguida, a capoeira também. No entanto, em certo momento, o Estado resolveu pegar a capoeira como um símbolo de identidade nacional lá e tentou, de alguma forma, institucionalizá-la. Movimento de militarização, aí, de busca de levar a capoeira para uma situação já mais formatada e aí conseguiu se liberar, porque antes era crime, né? A prática da capoeira era crime e o mestre capoeira era preso, o capoeirista era preso com 300 chibatadas, o mestre era preso com 600. Então, obviamente, não restava vida para esse indivíduo. Então, a partir de toda essa situação, isso foi se mudando e o Estado veio e entendeu como a capoeira começou a ter uma liberação. Isso na década de 30, 40, com mestre Bimba, com um esforço de mestre Bimba também de ganhos de novos ambientes para a capoeira, de reconhecimento, ele consegue a liberação para a prática dentro da sua academia em Salvador. No entanto, a capoeira, o Estado veio sempre assim, com a capoeira, mas a capoeira sempre se manteve lá como cultura e como maior divulgador da língua portuguesa no mundo. Então, olha só, as pessoas aprendem mais português por causa da capoeira no mundo todo. Então, será que essa cultura é importante para o mundo? Ela é. Mas, infelizmente, a nossa sociedade é preconceituosa, há um preconceito, um racismo estrutural, que a gente precisa reconhecer que existe para que a gente possa começar a mudar. No entanto, a capoeira já conseguiu um reconhecimento muito diferenciado no momento. Hoje, a gente tem uma estrutura diferente. Ainda existe, sim, preconceito, mas esse reconhecimento veio de fora para dentro. O reconhecimento da capoeira em todo o mundo, ela estando em todos os países do mundo praticamente, tem federação da Lituânia de capoeira. Agora teve um campeonato internacional de capoeira que foi uma japonesa ganhou. E o que aconteceu? Ganhou um prêmio, foi lá dentro da presidência, o governo do Japão foi lá homenagear. Mas lá fora tem toda essa evidência. Isso já aconteceu várias vezes, de diversas formas, esse reconhecimento fora do país. Isso volta para aqui para dentro e a sociedade começa a olhar, não, mas a capoeira é um instrumento diferenciado de educação, ela é um instrumento diferenciado que deveria estar sendo utilizado em todas as escolas públicas. Nas escolas públicas do Japão tem judô, faz muito sentido. Na Coreia tem taekwondo, e nas escolas públicas do Brasil
principalmente nas creches, que, por exemplo, que a gente pode fazer essa comparação. Todas as creches, quase todas, não todas, mas pode dizer assim, eu chutando aqui, eu vou chutar bem próximo, 90% das creches da Zona Sul do Rio de Janeiro, que você ligar, você vai encontrar capoeira. Agora, quais creches públicas do Rio de Janeiro tem capoeira? Olha que coisa conflitante. Um instrumento para o desenvolvimento cognitivo das crianças, feito por esse povo preto, que está servindo para o desenvolvimento das crianças que já têm bastante estímulo. A capoeira ali ajuda muito, mas o potencial de ajuda dessas crianças que estão na educação infantil, se tivesse ali de forma estruturada e planejada, seria muito maior. Obrigado. Fazer uma pesquisa de colégio, porque tem 2 filhos na faculdade de 4 anos. Obrigado. E todas as escolas, quando eu pesquisei sobre educação infantil e esporte que tinha para oferecer, a maior parte das escolas que eu... 80% das escolas que eu procurei tinha capoeira. De 3 esportes, né? Teria balé, jiu-jitsu, mas todas elas, os principais esportes eram a capoeira. E esse espaço foi conquistado, assim, com educadores, mestres de capoeira que entraram nas escolas, e esses mestres que estão, e aí na década final da década de 70, início da década de 80, começaram a entrar de uma forma assim, e aí começaram a mostrar resultado e a gente já estava dentro. Mas isso está dando certo, né? Mas isso não é capoeira? Mas, pô, está dando certo. Não tem jeito. Quando foram ver, a gente já estava lá dentro. Coordenação motora, ajuda muito. A gente entende que a capoeira ela traz uma inteligência corporal, né? E, olá, por favor. Eu não tenho aquela questão da questão de a roda da capoeira com dentro, entendeu? Eu acho que chega uma hora que a música ela age. Sim, com certeza. A música na verdade, é a via da emoção, a arte, ela traz algo que motiva a nossa cognição através da nossa sensibilização da emoção. E, com certeza, a capoeira ela é uma atividade multissensorial. E, além de ser multissensorial, ela possibilita que pessoas que têm diversas expressões de habilidades possam ali colocá-las. Então, por exemplo, o indivíduo, de repente, que ele não tem movimento das pernas, não tem o movimento das mãos, mas ele consegue se expressar, ele consegue expressar o ritmo, ele consegue expressar o movimento de outra forma. Eu tenho um grande amigo, que há muito tempo que eu não vejo, que é o Tião. O Tião tem paralisia cerebral, é um dos melhores capoeiristas que eu já vi. E ele entrava na roda de joelheira, saía da cadeira de roda e entrava de joelheira. E aí, todo dia, ele chegava e falava, vou fazer todo mundo chorar. Ele, para mim, cognitivamente, normal, ele falava, vou fazer todo mundo chorar, eu vou dar... E ele fazia isso porque dentro da roda existe um movimento da capoeira, um movimento ritualístico da capoeira, que é o passo a 2, da capoeira Angola, que é um movimento que você faz uma chamada e o outro capoeirista tem que ir lá responder de forma correta, demonstrando atenção, demonstrando conhecimento, e você vai seguindo um passo que um está dando atenção ao outro e a qualquer momento pode ter um bote ali em algum momento e você tem toda uma forma de agir. Com esse suporte do passo a 2, ele subia e ficava de pé.
e cada dia ele dava mais um passo. E aí ele chegava para mim, ó, vou fazer todo mundo chorar, porque ele era brincalhão pra caramba, cantava super bem. Tempo que eu não vejo, Tião, se estiver me vendo, um forte abraço para você, meu amigo. Cantava muito bem, dentro do ritmo. A voz dele não parecia tão... A letra não parecia tão fácil de entender o que ele falava, mas o ritmo estava correto. E o que é muito legal é que a criança pode, por exemplo, de repente ele não é bom de música, mas de repente ele é bom de acrobacia. Ou de repente ele não é bom de acrobacia nem de música, mas ele é bom na hora da luta. Ele tem olho de tigre. As pessoas são diferentes. A grande questão da capoeira é que ela dá a possibilidade de despertar diferentes inteligências. Por favor. Então, falou aí sobre a gente já esse hábito de educação, mudança para as crianças, que é o que a gente consegue levar as crianças para esse caminho, e aí depois você também falou sobre as pessoas com a idade já entrando com idosos. Os idosos. Também a dança vai trabalhar isso lá. Uhum. Infelizmente, hoje não faz parte da realidade de muita gente. Nem o espaço para que as crianças desenvolvam dança dentro da escola, essa não é a realidade para muita gente. Como para muitos idosos também não é a realidade você poder também ter acesso à dança. Só que hoje todo mundo tem acesso à internet, a maior parte, ainda também tem as pessoas que têm a dificuldade de internet. Mas tem algum site, algum aplicativo, algum programa que as pessoas possam trabalhar esse modo cognitivo, trabalhar a mente, para poder manter ativas essas conexões, trabalhar esses caminhos? Algum aplicativo que a gente possa botar as crianças para poder fazer, os idosos? Tipo, eu sei que é bem legal para fazer caça palavra, né? E tem alguma outra coisa que a gente possa indicar para que não trabalhar esses caminhos, ativar esses caminhos de maneira virtual? Olha, na verdade, você ativa esses caminhos de várias formas, inclusive estudando. A forma mais tradicional da gente melhorar a nossa cognição é estudando. Tem um estudo que mostrou, por exemplo, que advogados que participaram de um período longo de estudo num curso melhoraram a sua performance cognitiva em teste de memória, de atenção, depois desse período. E até de forma estrutural. Então, isso assim, o aprendizado já melhora. Quando a gente faz palavras cruzadas ou qualquer joguinhos cognitivos, é possível que isso estimula. Não tem evidência científica assim, de tudo que eu estou te falando, mas é obviamente que isso estimula. Agora, quando a gente fala de exercício físico para estimular a cognição, a gente não está só olhando a cognição com essa tarefa cognitiva, a gente está olhando ele como um todo. Então, quando você falou de idosos e crianças que não têm oportunidade de ter exercício físico, ou ter a dança especificamente, na verdade, isso é realmente um problema estrutural, não ter isso. Mas a gente deve começar com o idoso, principalmente procurando caminhar, procurando atividades leves, que seja dentro da sua possibilidade. Em termos de sites para indicar, para fazer, eu não tenho agora para te indicar diretamente, mas eu acredito que seria melhor que esse indivíduo fizesse alguma atividade física e buscasse fazer atividades físicas coletivas. Agora, nesse ambiente virtual, existem inclusive os Exergames, né? São jogos que fazem você se movimentar. Você joga com o computador. E os Exergames, que são o exercício físico aí em realidade virtual, até usando óculos de realidade virtual, trazem essa realidade para esse mundo online. Mas para a grande maioria da população, o que, em termos que pode ser mais abrangente, é a gente oferecer realmente a atividade física, seja ela qual for, sair do que está fazendo. Isso já vai ter uma resposta positiva para esse indivíduo.
mesmo que não seja dança, que não seja capoeira para criança, que não seja dança para o idoso, mas que seja uma caminhada, ou que seja as atividades que estejam acessíveis para ele. Fala. Senso de pertencimento. Isso. E esse ambiente que a senhora está descrevendo também, né, traz, claro. Com certeza, isso é fundamental. Se sentir parte é fundamental. E existem várias vias para a gente estimular a nossa cognição, com certeza. E esses ambientes, eles são enriquecedores, com certeza. E lembrou um jogo que ajudou e estimulou as pessoas a fazerem novos jogos. Foi um jogo que lançou chamado Pokémon Go. As pessoas tinham que caminhar para poder pegar. E foi uma série, sabe? As pessoas conheceram as pessoas e viram um grupo assim. Eu acho que isso ajudou muita gente. Tanto na questão de emagrecimento, na questão de você formar um time, as pessoas saíam juntas para poder caçar Pokémon, caminhar, pessoas que realmente eram sedentárias, quando gostavam do jogo, usaram isso como estímulo para emagrecer, para fazer algumas coisas. Eu acho que, com certeza, se isso serviu para estimular essa pessoa a dar o start, eu acho que é benéfico. Claro, isso, eu já ouvi relatos sobre isso. Sim, inclusive tem estudos sobre o impacto, a gente já tem alguma coisa na literatura, não me lembro ao certo os resultados, mas com certeza isso serviu de estímulo. Isso é uma resposta da indústria dos jogos por um problema. Isso a gente vê em várias situações. O que aconteceu com a indústria alimentícia do fast food quando começou? Todo mundo, problema do que era o fast food para a saúde. Aí começou a ter os salads disso, né? Começou a vir essas respostas para trazer uma resposta para a sociedade. Ou seja, uma tecnologia foi criada, que é da alimentação, e teve um subproduto negativo, e houve uma outra produção de uma outra tecnologia para responder essa demanda. Em relação ao Exer Games, eu acho que eles evoluíram bem mais agora, cada vez mais, de trazer engajamento cognitivo durante o exercício. E eles cada vez estão melhores. Sim, o Just Dance tem, inclusive, tem bastante. Agora, eu, sinceramente, acredito mais na prática coletiva e presencial. Acredito que essas ferramentas dos Exer Games são
muito utilizadas e são muito benéficas, principalmente quando a gente vai trabalhar assim com indivíduos idosos, com um declínio cognitivo. A gente tem como fazer algumas coisas e modulando isso de uma forma bem adequada, mas eu, por exemplo, não sei se jogar, comprar um jogo mesmo. Não sei se vai jogar um jogo, eu coloco no YouTube. sim, E eu já tenho então, claro, principalmente nessa área é super válido. É super válido. Inclusive, a gente, lá na Escola Capoeira Cidadã, a gente criou um vídeo para a gente jogar capoeira com vídeo. A gente criou isso, um jogo de tela. A gente tem golpes pré-determinados e defesas pré-determinadas, e aquilo aparece no vídeo, e os alunos podem treinar em casa com isso. Isso é um recurso, e é utilizado e está muito legal, e funciona muito bem. Agora, é importante que a gente entenda que a gente precisa, de uma certa forma, além de fazer exercício, além de todos os benefícios que a atividade física, a gente precisa cada vez mais estar do que é a nossa biologia. Nós somos seres sociais, nós precisamos de comunidade. E, nesse sentido, ter a comunidade é algo muito importante, mesmo que nesse momento dessa realidade, a comunidade vá para o mundo virtual. Essa é a nossa realidade. A comunidade está lá no Facebook, está lá, mas a gente ainda não sabe, a ciência ainda não sabe exatamente como é que vai ser o impacto dessa socialização somente virtual. Isso é uma coisa muito recente. O que será que vai acontecer com a nossa biologia? Será que a gente vai conseguir isso? Será que isso vai responder a tudo? Isso é uma pergunta que eu não sei responder, porque a gente não sabe o que vai acontecer em relação a isso. Mas o que eu suponho é que essas estratégias são eficazes, elas trazem inclusive socialização em algum momento, mas vai ficar faltando alguma coisa. Em algum momento vai ficar faltando alguma coisa. Mas isso são coisas que a gente não tem. A ciência não tem essa resposta. Tem muitas perguntas. A gente precisa de mais pesquisa, de mais investimento em pesquisa para que essas respostas possam ser respondidas. são valores. Porque numa roda de carreira, e doutrina, valores. Sim. Sim, com certeza. A questão dos valores, inclusive, tem estudos que demonstram a importância disso. Tem estudos que compararam, por exemplo, intervenções de artes marciais voltadas somente com um intuito competitivo, de competição, e outro, obrigado, e outro comparando o efeito com outra intervenção de arte marcial voltada para uma filosofia, para uma doutrina, para uma relação mestre-discípulo, e não voltado somente para a competição, mas com todos aqueles valores morais. E esses estudos mostram que exatamente ter o que a gente chama de role model, assim, de um modelo de referência para essas crianças, e que possa passar esses valores morais, que essa questão, isso tem um impacto muito positivo na cognição. Bem, eu acho que é o conjunto de tudo que o exercício físico traz. Não é somente o que ele faz a nível fisiológico para a gente, né? Todo o ambiente social. Eu não sei se a gente tem mais perguntas também online, alguma pergunta, não sei se tem alguma outra pergunta que os colegas queiram colocar. Conseguir? Ah, legal. Então, estou aberto aí, mais perguntas, enquanto não bater. Depois, só para encerrar com ele, o público da internet. Tá legal. Então, pessoal, queria agradecer a todos, pessoal que quiser saber um pouco mais sobre o efeito do exercício físico na cognição, quiser conhecer o trabalho da Escola Capoeira Cidadã, está no @Escola Capoeira Cidada no Instagram, e no Neurociência do Exercício no Instagram, e a gente fala nesse perfil sobre diversos estudos e publicações sobre o efeito do exercício físico na cognição. Muito obrigado.